Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, nessa terça-feira, iniciaremos a leitura aqui da revista O Cristão, que traz o tema para a gente aí, a criação de filhos. Instrui o menino no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. A criação de filhos. Os pais têm duas grandes responsabilidades na criação de seus filhos. Primeiramente, eles devem criá-los para que conheçam a Deus e confiem nele. Em segundo lugar, devem criar seus filhos para serem como Cristo. Eles devem criar seus filhos, antes de tudo, tendo em vista a eternidade. Vou dar uma paradinha aqui que já começou bem, viu, irmãos e irmãs? Né? Aqueles que são pais aí, que são mães, a gente meditar um pouquinho nisso aí. Eu tô falando de, né, por causa de mim mesmo, eu também tenho um filho, e aí a gente tem Well, que meditar nisso. Diga, well, Rita. Pode boa falar, noite. Rita. Os três Boa noite. pilares, então, o que mesmo que você falou, pode repetir? Os Vou três repetir. pilares. Ah, Vou repetir aqui, Rita. Os ah. pais têm duas grandes responsabilidades na criação de seus filhos. Primeiramente, eles devem criá-los para que conheçam a Deus e confiem nele. Em segundo lugar, devem criar seus filhos para serem como Cristo. Eles devem criar seus filhos, antes de tudo, tendo em vista a eternidade. A questão dos sete pilares, Rita, acho que é o que está sendo lido no sábado, viu? No livro lá, os sete pilares do que mesmo, Jefferson? Os sete pilares de um lar cristão. Os sete pilares de um lar cristão, Rita, é o que está sendo lido no sábado. Hoje a gente vai estar iniciando a leitura da a criação de filhos. E aí ele começa aí nesse primeiro trecho aí desse parágrafo, falando, né, de duas coisas muito importantes, vamos dizer assim, duas prioridades que os pais cristãos devem ter na criação de seus filhos, que é criar eles para que conheçam a Deus e confiem em Deus, né? E em segundo, criar os filhos para serem como Cristo, né? Aquela questão de a gente, aqui na nossa vida, a gente reproduzir o caráter de Cristo em nossas vidas. Então, as responsabilidades dos pais, já desde as crianças, desde seus filhos, né, pequenos, eles já estarem educando seus filhos para que eles possam reproduzir esse caráter de Cristo na vida deles, né? Então, para isso, os pais têm que estar dando, vamos dizer assim, uma prioridade, tem que dar uma prioridade no ensino da palavra de Deus, né? Na oração e no ensino da palavra de Deus. Essas duas coisas são importantíssimas, né? Para desde pequeno as crianças já estarem aprendendo essas coisas. Então ele coloca isso aí como prioridade. Eu estou dando uma paradinha e comentando sobre esse assunto porque se a gente parar para pensar, né, acho que todo mundo está pensando aí, né? E aqueles que têm filhos, né? E os que não têm filhos estão tendo a oportunidade, vamos dizer assim, com essa leitura, de se prepararem, né? E já meditar nesse assunto para quando forem ter, né? Mas os que já tiveram, né, já têm uma experiência. E muitas vezes, né, muitos de nós não teve essa oportunidade
de ter esse contato com essas verdades, né, de irmãos que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, e que, né, trazem essas verdades para nós sobre a criação de filhos. Então, muitos de nós tivemos os filhos, nós estávamos ainda em lugares em que a verdade da palavra de Deus está ainda entulhada, né? E não era falada, não era meditada, não era comentada, essas verdades da palavra de Deus nesses lugares que nós estávamos. E, né, fomos aí criando os nossos filhos, né, na graça de Deus, né, mas a gente sabe que há uma deficiência, por exatamente a gente não ter tido esse contato com as verdades. Existe uma deficiência na nossa criação, quando a gente não tem esse contato com essas verdades da palavra de Deus. Então você vê aí que a prioridade que é dada aí na criação de filhos, todos nós podemos pensar, vamos pensar assim, hoje, né, se a gente não estivesse lendo isso aí agora, o que nós damos prioridade na criação dos nossos filhos hoje? Né? De segunda-feira até domingo, ou de domingo a domingo, qual é a prioridade que nós damos na educação de nossos filhos, na criação de nossos filhos? Né? Quanto tempo desses dias, né, que nós temos aí, da semana, nós dedicamos naquilo que é prioridade, que nós entendemos como prioridade para a educação de nossos filhos? Então, o tempo que a gente dedica e vamos dizer assim, a profundidade que a gente dá nessa educação em determinado assunto é onde está a prioridade, né? Na verdade. E eu posso dizer assim, nós erramos muitas vezes nisso. Porque a maior parte do tempo, pelo menos eu fui assim, viu mesmo? Estou falando de mim mesmo até, né? A maior parte do tempo eu direcionei a educação do meu filho para as coisas deste mundo. A quantidade de tempo despendida, né, para o meu filho era nas coisas deste mundo. Era a escola secular que ocupava a maior parte do tempo da vida dele em educação. Quantas horas a gente vai, leva o nosso filho para uma escola e ele fica lá quantas horas? Aí depois que volta da escola, a gente vai ainda dedicar um tempo para estar ajudando ele nas coisas da escola, das coisas desse mundo. E aí, depois desse tempo todo aí, na escola e depois ainda em casa, quanto tempo eu tirava, vamos dizer assim, para estar com meu filho me ocupando nas coisas de Deus? Era bem menor do que o tempo que eu despendia para ele, né? Direcionava ele para as coisas aqui deste mundo. Então, uma coisa para a gente meditar, porque o que o irmão está falando aí bem no início já é impactante. Já é impactante. Os pais, e isso é responsabilidade de quem, meu irmão? Da Assembleia? Não, não é da Assembleia, não. É responsabilidade lá da escola, do professor da escola? Não, muito menos. Muito menos. É responsabilidade do governo? Piorou. Eles vão querer fazer com que o nosso filho fique mais e mais longe de Deus, das coisas de Deus. A responsabilidade é dos pais. É dos pais. É nossa. Deus é que nos dá os filhos, ele nos deu.
E a responsabilidade é nossa. Então, duas grandes responsabilidades é citada aí nesse primeiro texto desse parágrafo. E uma coisa para a gente pensar. Que nossos filhos, primeiro, conheçam a Deus e confiem em Deus. Em segundo lugar, a gente criar os nossos filhos para serem como Cristo, ou seja, eles possam reproduzir, né, na vida deles o caráter de Cristo. E aí, meus irmãos, essa segunda parte é muito importante porque para a gente conseguir educar nossos filhos para eles serem como Cristo, nossa vida, o nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo também, do pai e da mãe. Tem que estar reproduzindo isso, porque nesse ponto aí os filhos vão aprender, vamos dizer assim, vão aprender vendo, vão aprender na prática. Que prática? A nossa prática. Se a nossa prática está reproduzindo o caráter de Cristo. Esse segundo ponto aí, porque não adianta a gente falar ou ler e não viver também diante dos nossos filhos, que são os primeiros a perceberem que não existe coerência, vamos dizer assim, se a gente fala uma coisa e vive outra. Eles, batata, vê na hora, no dia a dia ali. E a gente pensa que às vezes que as crianças estão ali brincando, né? A criança está ali brincando com o carrinho no cantinho e a gente pensa que ela não está ouvindo tudo que está passando ao redor dela e que ela não está aprendendo. Oxe, eu aprendi isso com meu filho pequeno. Meu filho ficava lá brincando na sala e aqui eu estava fazendo alguma outra coisa, estava conversando alguma coisa com minha esposa na época e depois ele vinha e dizia, falava as coisas que a gente fez ou que a gente conversou ou perguntava e aí, né, eu estava na reunião, não me lembro quando tinha reunião lá em casa também, e depois ele vinha e a gente vinha e falava alguma coisa, eu perguntava. Então, a gente vê a criança, às vezes, lá no canto brincando ou fazendo alguma outra coisa, e a gente pensa que ela não tá, vamos dizer assim, ela tem uma percepção bem melhor do que a nossa de adulto. Né? É como se o cérebro da criança fosse uma esponja que absorve tudo, com muito mais facilidade. Ela consegue absorver tudo que se está passando ao redor dela com muito mais facilidade do que nós, que já estamos com o nosso cérebro já meio endurecido, né? Meio para frente, né? quase já aí no, né? Morro abaixo, vamos dizer assim. Mas a da criança é um cérebro que consegue captar as coisas, sensações, audição. Então, se a nossa vida não reproduz o caráter de Cristo, como nossos filhos, né? Como vamos educar, criar nossos filhos para serem como Cristo, como fala aí no final? Então, é um assunto bem sério, né? E bem para a gente meditar. E, né, aqueles que estão aí já ainda nesse processo de criação, orar, pedir ao Senhor ajuda, que, vamos dizer assim, tem tempo ainda, se não tiver ainda nesse processo, tem tempo, né? Pede ao Senhor sabedoria, discernimento, direção, para poder estar aplicando aí o que a gente vai estar lendo aqui. Deixa eu ver, tem gente pedindo permissão para entrar aqui, é só um momento, irmãos. Pedimos sempre ao Senhor, né, em oração, que tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? Porque nós erramos, nós somos falhos, temos que chegar diante do Senhor, reconhecer, né, confessar os nossos erros, nossos pecados e pedir a Ele que nos ajude. A irmã Lusitânia levantou a mão. Diga, irmã Lusitânia. Se estiver falando, não está saindo o som. Agora. Será que não é repetitivo esse ato de todos os dias, durante as orações, falar, pedir ao Senhor sobre os nossos filhos? Às vezes eu fico me perguntando sobre isso.
Você está falando que se não é repetitivo, a gente todo dia, em oração, levar os nossos filhos em oração a Deus, é isso que eu entendi, Lusitânia? Às vezes eu fico me perguntando sobre isso. Eu vou dizer a você o seguinte, Lusitânia, eu também acho repetitivo, mas todo dia eu vou repetir todo dia. Também acho, mas não vou deixar de ir a Deus em oração pelo meu filho, não, viu? Mesmo que seja repetitivo, tá bom? Eu falo assim, às vezes, do fato do Senhor, assim, a gente ficar ali. Quando eu penso nisso, eu imagino aquela viúva que foi muitas vezes, né, falar com aquele juiz. Aí eu falo assim, eu vou vir aqui muitas vezes. Finalzinho aí eu não entendi. Quando você fala disso, você pensa em quem? Eu estou Finalzinho. falando que quando eu falo isso, eu me lembro daquela viúva, às vezes, né? Quando eu oro assim, eu me lembro daquela viúva que foi muitas vezes falar com o juiz, né? Então eu falo assim, Senhor, eu vou vir aqui muitas vezes. Ah, que o Senhor Jesus fala que ela insistiu, né, com o juiz. Isso. Sim, até o juiz atender ela. Pense nisso também, né? É uma palavra do Senhor Jesus que nos fala sobre isso. Diga, Rita, pode falar. Foi sem querer. Tá bom. Bom, já que foi sem querer, eu vou querendo, então. Fazer um complemento. Uma coisa importante também, irmãos, é atentarmos para a idade dos filhos, nessa questão de transmitir o caráter de Cristo. Então, tem uma certa fase que realmente tem que deixar bem claro isso, né? O quanto o seu exemplo vai ser muito importante. Agora, tem uma certa fase da vida da criança que ela já entende muito bem as coisas. E é importante mostrar para ela que os pais também são falhos e que precisam muito de Cristo para poder caminhar corretamente. Então é muito importante refletir sobre isso, porque tem pais que caem, né, no erro de achar que ele é perfeito e quer demonstrar isso para os filhos de qualquer jeito, achando que ao fazer isso vai estar no caminho certo. E muito pelo contrário, vai estar no caminho totalmente errado, porque logo logo o filho descobre que era só uma máscara, que ele estava tentando algo e que não era de verdade, porque nós falhamos e falhamos muito. Então é importante, quando chegar uma certa fase da criança, deixar claro para ela que os pais também têm a carne e que a carne ela é perversa e que podem fazer o pai cair também e que o pai precisa contar muito com o papai do céu para andar firme, para andar reto. E aí vai ficar melhor para essa pessoa, essa criança que já está numa fase que entende. Porque senão, do contrário, ela vai ficar frustrada ao ter depositado muita esperança nesses pais e depois descobrir que eles são falhos. Isso mesmo, Isaac. E aí, isso que você falou me remete a uma coisa, né? A gente não pode estar nessa educação do filho, né? Vamos dizer assim, nós devemos colocar o Senhor Jesus, né? Como, vamos dizer assim, a fonte de todo o bem e toda a verdade. Então, vamos dizer assim, o padrão é Cristo Jesus, né? Então, às vezes, quando eu falei aqui, né, que nós somos o exemplo, é porque a criança vai observar isso independentemente de a gente querer ou não, ele vai observar a nossa prática, né? Mas a gente deve, né, sempre levar a criança a olhar para Cristo e ensiná-la, né, que todos nós, como Isaac falou aí, tem um momento certo, né? Esse momento que a criança vai estar entendendo, como Isaac falou, não é logo lá quando ela está bem pequenininha, né? É um momento depois, quando ela já está entendendo melhor as coisas, mas levar a criança assim a entender que todos nós, né, somos falhos e somos pecadores e necessitamos, né, da salvação em Cristo Jesus e que ainda estamos aqui nessa carne
e que o Senhor Jesus está cuidando de nós. Então temos sempre que olhar para Cristo como o nosso alvo, como aquele que nós devemos estar seguindo. Irmão Renan levantou a mão. Diga, Renan. Só talvez complementando um pouco também a questão que a irmã falou a respeito de estar usando a palavra van. Lembrar que o Senhor Jesus, mesmo conhecendo o destino dos apóstolos, sabendo tudo que eles iam passar, o Senhor Jesus orava ao Pai por eles, né? Ele que é conhecedor de todas as coisas, mesmo assim ele orava e pedia a respeito dos irmãos, pelo que iam passar aqui. E a palavra van, ela vem de vazia e inútil, né? O que o Senhor fala lá, acho que é em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, não useis de vãs repetições, é justamente quando a palavra é vazia, não tem nenhuma utilidade, é só repetida, só para complementar a frase mesmo, não tem nenhuma ação, não tem nenhum propósito. E orar por nossos filhos, eu acho que não é algo vã, não. Somente isso, irmãos. Só complementando também, o Renan me fez lembrar aí, lá no Getsemane, né? Se não me falha a memória, o Senhor Jesus vai orar acho que 3 vezes e fala as mesmas palavras. Sim, irmão, bem colocado tudo isso aí que os irmãos estão falando, né? Porque a van repetição, vamos dizer assim, né? É uma coisa vazia. E a oração, vamos dizer assim, a súplica, né? Não é uma coisa vazia, é uma coisa que vem de dentro do ser da pessoa. Eu lembro de Ana, né? A mãe de Samuel, lá no templo, e ela chorava e orava a ponto de pedindo ao Senhor, né? Por um filho, para que ela tivesse a graça de ser mãe, a ponto do lado do sacerdote ali achar que ela estava bêbada, né? Porque ela estava balbuciando palavras ali, e aí ele achou que ela estava bêbada. Mas, não. Né? Então, para um olhar que não era espiritual, podia até a pessoa, talvez ele achou que uma pessoa bêbada falar palavras vãs, né? Vazias, assim, sem sentido. Mas o que Ana estava falando ali, fazendo ali uma súplica, uma oração, e Deus ouviu a súplica e a oração dela. Né? E eu creio assim que todos aqui que são pais, quando oram 1, 2, 3, 4, 5 vezes pelos seus filhos, não está falando nenhuma palavra vazia. Né? Porque estão ali pensando nos seus filhos com amor, né? Querendo o bem e o melhor para os seus filhos. A palavra pode ser até igual e repetida, né? Mas o que está vindo ali do coração é uma coisa, né, que não é vazia, vamos dizer assim. Isso aí que os irmãos falaram é muito importante mesmo. E também que o Renan falou, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele intercede por nós continuamente, né, sem parar. Graças ao nosso Senhor Jesus, ele tem intercedido por nós. Vamos continuar a leitura aqui, então, irmãos. Então, ele coloca... Diga, Jefferson. Eu acho importante a gente dar uma lida lá em 1 Samuel. Dar uma lida em quê? Lê o quê, Jefferson? 1 Samuel, de Ana. Você quer que leia lá? Você abre aí, então? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, peraí. Capítulo 1. Acho que é a partir do verso 9. Ali tá bom, né? Dali onde você botou, tá bom. Vamos lá. Então, Ana
E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Pronto. Então, para Eli ali, que não estava, vamos dizer assim, estava de fora ali do assunto que estava sendo tratado entre Ana e Deus, ele de fora, ele achou uma coisa, né, que totalmente, vamos dizer assim, estava totalmente enganado quanto ali a súplica, o rogo de Ana, né? Insistente, né, perante o Senhor. Muito bem. Então vamos continuar a leitura aqui, né? Eles devem criar seus filhos antes de tudo, tendo em vista a eternidade. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Se a criança não chegar a conhecer a Deus, seu coração, seu filho e sua vida, que foi vivida em perfeita obediência, então a vida dessa criança será um desperdício eterno. Os pais devem ser preparados antes de que eles possam criar seus filhos de maneira correta. Não podem ensinar o que não aprenderam para eles mesmos. Os pais que não aprenderam a confiar no amor de Deus e a obedecer ao Senhor não serão aptos a ensinar seus filhos a confiar no amor de Deus e a ser como Cristo, submisso a Deus, e um filho obediente. Os pais que estavam com Moisés passaram 40 anos na escola de treinamento de Deus para aprenderem como criar filhos. O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, que é provar, né? Para saber o que estava no teu coração. Deuteronômios 8, verso 2. Para conhecer o coração de Deus, precisamos conhecer o que está no nosso coração. Essa aprendizagem nos humilha. Quando aprendemos, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Então, ensinai-as a vossos filhos. Deuteronômios 11, verso 18 ao 19. Para ajudar os pais a criarem seus filhos, Deus deu um mandamento para os filhos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então aí também, né, chega também a parte dos filhos, principalmente dos filhos já aí que Isaac comentou, né, aqueles mais maiorzinhos que já entendem, né, as coisas. O que a palavra de Deus fala para os filhos é: vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então a palavra de Deus orienta e ensina aos pais, mas também fala também aos filhos, né? Obediência. E essa fase em que os filhos entendem, a fase que Isaac colocou, né, que os filhos entendem as atitudes do pai e conseguem comparar o que ele fala com o que ele faz, né? É exatamente a fase em que se inicia, né,
um sentimento ou um caráter, né, mais de rebeldia da parte dos filhos, né? Aquela coisa de querer, né, caminhar nos seus próprios passos, fazer a sua própria vontade. É exatamente a fase, né, nessa fase aí, em que ele já consegue entender e compreender muitas coisas, mas não no alcance e na profundidade que os pais têm de conhecimento, né? Mas os filhos às vezes acham que sabem mais do que os pais, né? Independente disso, do que ele acha ou do que ele não acha, né? A palavra de Deus está dizendo aí: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isto é agradável ao Senhor. Então é importante isso também, né? Falando aqui para o lado dos filhos, aqueles que são filhos aí, que estão ainda nessa fase aí de estarem, né, sobre aí a dependência dos pais e dentro do lar, e sobre a direção, né, dos pais aí, do pai, da mãe. A palavra de Deus manda que sejam obedientes em tudo a vossos pais. Então, detalhezinho aí, Wesley. Pode falar, Isaac. Sim, pode falar, Isaac. Só um detalhe nesse versículo aí, que é importante o pai deixar claro para os filhos que já estão entendendo, que eles vão obedecer os pais não porque os pais estão mandando, mas porque é agradável ao Senhor. Importantíssimo isso, Isaac. Importantíssimo. Né? Quando a gente lê isso lá em Efésios, né, que fala sobre os filhos obedecer aos pais, aí depois fala para os servos, né, sejam submissos aos vossos senhores, como a Cristo. É a mesma coisa, né? Às vezes a gente tem senhores ou aqueles patrões nossos que até tratam mal a gente, né? E são severos, duros, mas a palavra não manda a gente não se submeter a eles, não. Pelo contrário, manda a gente se submeter mesmo a esses patrões que não são bons, porque a gente tem que fazer isso para o Senhor, como ao Senhor Jesus. E aí entra nisso aí que Isaac falou também em relação aos filhos, né? Os filhos têm que obedecer ao pai, né? Por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa de Deus, que pede assim, que orienta, né, assim. Então, importante a gente pensar nessa perspectiva aí, como Isaac colocou. É importante salientar isso porque a carne é perversa, né? A gente pode correr aquele risco de o adolescente, né, principalmente, que já está na fase de mais rebeldia, e a gente falar para fazer algo, por que eu vou fazer? Porque eu estou mandando você fazer. E aí não vai dar certo, entendeu? Não é isso que o Senhor quer. É porque é agradável ao Senhor. Então faça porque é agradável ao Senhor. É importante sempre mostrar, né, que é o Senhor, né, que a gente está vivendo aqui para o Senhor, e realmente ter essa direção aí que Isaac está falando, né? Apontar para o Senhor Jesus Cristo, né? Tô dando risada aqui porque eu já fiz muito isso também, viu, Isaac? Porque eu tô mandando. Ai, ai. Se tiver alguém que não faz, pode levantar a mão. O irmão Heber colocou ali Efésios 6. Efésios 6, né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Muito bem. Aí, lembrando aí o trecho de Efésios, obrigado, Heber, né, que nos traz aí, né, a palavra de Deus nos orientando.
Então, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Segue aí por isso aí que Isaac falou, né? Que às vezes a gente simplesmente só diz assim, faça porque eu estou mandando, mas não é melhor a gente ensinar nossos filhos para eles fazerem, porque fazendo assim eles estão, né, agradando ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, em primeiro lugar, né? Primeiro o Senhor. Importante isso, né, irmãos? Bem, a gente leu ali, acho que foi o primeiro artigo, né, dessa série aí, né? Porque a Revista do Cristão, assim, ela traz um tema, nesse caso aí a criação de filhos, e aí traz vários artigos de irmãos que falam desse tema, tá bom? E aí, continuando, vai falar aí de crianças felizes. A criação de filhos é um privilégio maravilhoso. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. É o Salmo 127, versículo 3. Junto com cada privilégio vem uma responsabilidade, que inclui ter o cuidado de suas crianças fisicamente, de os ensinar sobre o Senhor, desenvolvendo seus pontos fortes, bem como reconhecendo e trabalhando em suas fraquezas. Isso é importante, viu, irmãos? Reconhecendo os seus pontos fortes. Às vezes nós pais somos muito duros, eu estou falando os pais, pai mesmo, não estou falando as mães, né? Mais do pai, aqui pelo lado do pai. Estou puxando aqui para o meu lado, no sentido até que nós falhamos nisso, né? A gente às vezes é muito duro, queremos ali aquela rigidez para, né, tá criando nossos filhos ali na obediência e tudo mais, lá, tudo certinho. E às vezes a gente perde de vista a gente reconhecer os pontos fortes dos nossos filhos, né? A gente tem que ver também isso, né? Aí, como fala aí, ó, desenvolvendo os seus pontos fortes. Então, se a gente vê, reconhece, a gente procura, assim, desenvolver esses pontos fortes deles, dos nossos filhos. Estou falando isso principalmente para o pai, né, para os pais, porque são nessa nossa força e dureza, às vezes a gente perde de vista esses pontos fortes, tá bom? Mas claro que isso serve também para as mães, né? Lógico. Desenvolvendo seus pontos fortes, bem como reconhecendo e trabalhando em suas fraquezas. Uma outra parte muito importante de criar uma criança é instrui o menino no caminho em que deve andar e criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Damos graças, pois, à palavra de Deus, que nos dá a instrução benéfica de como realizar a correção de modo que nossas crianças possam aprender a maneira correta de obediência e de felicidade. A gente tem sempre em mente isso, viu, irmão? Esses dois versículos aí, né? Instrui o menino no caminho que deve andar e criai-os na doutrina de uma estação do Senhor. Muito importante isso. Criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Tá bom? O outro artigo lá, a gente viu qual foi, né, as prioridades que nós devemos dar para a educação de nossos filhos. E aí, né, o artigo aqui continua enfatizando mais uma vez essa questão quando coloca esses dois versículos aí. Tá bom? Continuando. Antes que procuremos receber algo da palavra de Deus, é necessário estabelecer que a palavra de Deus é nossa autoridade final. Isso significa que devemos buscar a Deus em sua palavra e colher a bênção que Ele quer que colhamos. Os novos cristãos em Tessalônica
receberam a recomendação de Paulo, que disse: pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. A chave é que eles aceitaram o que Deus disse, entregue pelo Espírito Santo por meio de Paulo, como a palavra de Deus, ao invés de considerarem como sendo a palavra de homens. Hoje também recebemos instruções perfeitas ao aceitarmos como verdade o que Deus disse. Isso se aplica a todas as situações e responsabilidades de nossa vida, incluindo a disciplina das crianças. Partindo desse fundamento, consideremos o que Deus tem para os pais ao corrigir e instruir seus filhos. Um outro ponto importante que ele está destacando aí, né, irmãos, é a gente sempre não deixar isso fraquejar em nossa mente, nosso entendimento, de que nós temos hoje a Bíblia, né, é a palavra de Deus, é a verdade. Não podemos abrir mão disso, de que pode conter a palavra de Deus, de que foi escrita por homens, simplesmente, então é falha. Não podemos aceitar esses tipos de ataques do inimigo tentando descredibilizar a Bíblia como palavra de Deus, como verdade, tá bom? E a gente ter isso em nossa mente para quando a gente estiver buscando uma resposta para as nossas dificuldades ou as nossas decisões de como agir, e aí nesse caso aqui nesse tema que nós estamos trazendo é como vamos criar os nossos filhos. Então, o que é que a palavra de Deus diz? Então, a gente entender que ali é Deus falando para nós e que é a verdade e que podemos, assim, aprender e obedecer e seguir aquilo que a palavra está nos ensinando, tá bom? Importante isso aí. Vamos continuar? Obediência e submissão. A palavra de Deus fornece sabedoria perfeita para cada situação e experiência de vida. E, felizmente, o Senhor dá orientação, encorajamento e instrução para que os pais possam conhecer os pensamentos de Deus sobre como instruir, nutrir e disciplinar seus filhos. A Bíblia também nos ensina que a obediência e a submissão são o caminho da felicidade para todos nós, mas que a obstinação e fazer o que é certo aos nossos olhos nos traz tristeza. Isso é verdade para adultos, bem como para crianças de todas as idades. O desafio e a bênção de ser pai é que você tenha a responsabilidade de educar e admoestar seu filho, de ajudá-lo a chegar ao ponto de arrependimento diante de Deus e da fé no Senhor Jesus Cristo. Eu lembro só, que
palavra de Deus fala que nós somos crianças, né? A gente está falando de crianças aqui, nossos filhos e tudo mais, mas se a gente, né, olhando para nosso Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, né, aí a palavra de Deus nos diz que somos crianças. Acho que isso está em Romanos até, né? Romanos, deixa eu abrir aqui para... Romanos, acho que é capítulo 8, não sei, deixa eu ver aqui. Verso... Verso 16 e 17. O mesmo Espírito, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esses filhos de Deus aí, né? A palavra ali, filhos, no grego, é como se fosse crianças de Deus, né? E aí continua. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a gente vê aí que esse filhos aí, no grego, é como se fôssemos crianças ou meninos. Tem um outro filho lá em cima, que é no verso 14, suba um pouquinho aí. Esse filho aí fala assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses filhos aí, a palavra filhos aí no grego, né, já está nesse outro sentido mais, né, dessa posição que o Senhor nos colocou, que o Senhor Jesus, né, nos concedeu com a obra dele de salvação, de sermos colocados nessa posição de filhos de Deus. E lá embaixo, aqueles filhos, né, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí esse filhos aí no grego já traz um entendimento, assim, uma percepção de que somos como crianças diante de Deus, né? Crianças. Acho que tem outros textos, acho que é em Gálatas, tudo mais também, que fala, que dá esse entendimento também de que nós somos essas criancinhas diante de Deus. Então, nessa percepção, meus irmãos, nós também, né, devemos fazer o que a palavra de Deus fala, ensina. Filhos, sejam obedientes, né? Obedientes. Voltando para o texto. Essa frase aí, Wesley, que ficou, que marca, né, esse parágrafo aí, que a submissão, a obediência, né, e a submissão é o caminho para a felicidade, né? Quem aí fora acreditaria nisso, né? A nossa natureza, né, só acredita que a felicidade está na liberdade, né? Em você ser altivo, em você fazer o que você quer fazer, né? Quem não pensou assim antes de se converter, né? Que a felicidade estava realmente em você decidir as coisas, em você comprar, em você possuir, em você tomar as decisões, em você ser alguém, fazer e ir, sempre na liberdade, né? E a gente vê na palavra de Deus que é totalmente ao contrário. O caminho para a felicidade é a obediência, é a submissão. Então, olha que tarefa difícil mostrar isso para os filhos, uma vez que o mundo prega o contrário. A natureza prega o contrário. Então, não é uma tarefa fácil para nós, pais, mas muito importante entender que quando o filho obedecer, mostrar para ele que o resultado foi positivo com a obediência. E a desobediência trouxe morte, trouxe algo negativo, tanto na palavra de Deus quanto no dia a dia das nossas vidas. Sempre demonstrar isso. Então, é mentira do mundo que a felicidade está em acelerar muito o veículo.
Na realidade, a felicidade vai estar no freio do carro. O freio ABS, com o freio de mão puxado, e o carro saindo de fábrica sem acelerador. E com muita airbag de todos os lados. Vai ser difícil mostrar isso para os filhos, mas tá aí uma tarefa para nós, né? No Senhor, demonstrar isso para os filhos. Verdade, Isaac. Inclusive, né, uma tarefa realmente bem difícil nos tempos de hoje, que o mundo tem ensinado para as nossas crianças isso aí, né, de não ser obediente, não se submeter, de ela logo, vamos dizer assim, tomar suas decisões e até se tornar independente do pai. Tem ensinado para as nossas crianças, tem ensinado para as mulheres, né, porque aí fala de obediência e submissão. Aí, submissão, eu lembro da questão também das mulheres, na submissão, e aí tem ensinado para o homem também, né, para o homem no sentido de que não ser submisso às autoridades que estão acima dele, né? Então, o que Satanás tem ensinado, né, nesse mundo que jaz nas trevas, jaz nele aí, é rebeldia e desobediência e insubmissão. É só isso que ele sabe ensinar. É só isso que a gente vê aí no mundo, né? Ensina-se que ser independente é uma coisa boa, né? Aí vai, ensina a criança a ser independente do pai. Aí vai, ensina a esposa a ser independente, do marido de quem quer, de quem seja o cabeça dela, ou o pai, ou, né? E aí vai, ensina o homem a ser, vamos dizer assim, independente e insubmisso com as autoridades que foram colocadas sobre ele. E aí vai, né? O que tem, vamos dizer assim, freado, o que tem colocado o pé nesse freio aí desse acelerador, aí, Isaac, usando aí a mesma figura aí de linguagem que você usou, né? Dessa ensino, né, de submissão, desobediência, de rebeldia, tudo mais que tem no mundo, o que tem colocado o pé no freio disso, né, a gente sabe o que é o Espírito Santo, a luz, o Espírito Santo habitando nos cristãos, habitando na igreja, na assembleia, e as autoridades assim estabelecidas pelo Senhor, que vai freando, e aí não vai permitindo que isso descambe numa velocidade grande e acabe na total, vamos dizer assim, que a gente pode falar, né, apostasia, que é a total negação, né, de Deus como Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, sim, e o Senhor Jesus como Senhor de tudo. Né? Mas a gente sabe que um dia, quando a igreja for arrebatada, e o Espírito Santo for com a igreja, né? Aí vai ter esse pé no freio aí, vai ser retirado e tudo velozmente vai caminhar para essa grande apostasia. Diga, Lusitânia. Não, foi por engano aqui, irmão. Tá bom. Foi sem querer aqui, irmão. Tá bom, Lusitânia. Em Gálatas 5, né, fala que temos liberdade em Cristo agora, né? Que Isaac falou que o mundo não quer ter essa liberdade, né? Mas a nossa liberdade está em Cristo. Como a gente está falando aqui de filhos, e o que Isaac colocou aí é importante, né, que tanto a carne, né, a natureza e a nossa natureza aí vai tendo essa tendência rebelde, vamos dizer assim, né, que quer ser independente, que não quer obedecer e tudo mais. E talvez por isso a gente vê, né, na fase
na fase em que, vamos dizer assim, os hormônios estão mais à flor da pele, é essa fase em que isso se manifesta mais, né? né? Se manifesta mais essa... E esse pecado, inclusive, certamente, provavelmente foi o primeiro, né? A soberba, né? A altivez, né? Tudo isso junto aí, certamente, esse foi o primeiro pecado, que a gente pode chamar de soberba, de obstinação, de rebeldia, de altivez. Certamente esse foi o primeiro mal, certamente. O primeiro mal que entrou. E a gente vê que ele é um dos piores e que assola a humanidade o tempo inteiro. E mesmo nós hoje, já salvos, libertos, se não tivermos cuidado, caímos nele de novo. Nove h 33 irmãos. Deixa eu ver se dá tempo de ler mais aquele parágrafo ali, Jefferson. Sobe aí um pouquinho só. A natureza pecaminosa. Ou a gente fica por aqui por hoje e deixa para a próxima terça de continuar aí? Eu acho melhor ficar por aqui, Wesley. Já foi bastante assunto, né? A A nossa mente é um pouco pequena aí para comportar tanta coisa. Talvez ver o chat aí se tem algum comentário, alguma pergunta, senão a gente acredito que podemos já encerrar. Valeu. Suba um pouquinho aí, Jefferson. Desça aí para o anterior a esse aí. Você tira o print desse. Suba o anterior aí, que a gente acabou de ler. Isso. A gente leu obediência e submissão, né? E aí concluímos aqui hoje isso. Foi feito os comentários, né? Lembrando, né? Obediência e submissão é para todos nós. Claro. Todos nós. Mas quando se fala dos filhos, né? Fala obediência aos pais. Por quê? Porque os filhos vão estar aprendendo, né? Sendo educados assim, nessa obediência, aprendendo que existe uma autoridade, que existe alguém acima dele, como nós sabemos que existe, né, alguém acima de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aprende essa hierarquia, aprende essa autoridade, aprende a obediência e aprende que a felicidade não está na independência, na obstinação, nem na rebeldia, né, mas está em ser obediente e submisso. Muito importante tudo isso aí, os irmãos, né, hoje trouxeram comentários muito importantes e a gente pôde realmente aproveitar bastante aí desses temas e desses artigos que os irmãos estão trazendo aí na revista O Cristão, né, falando da criação dos filhos. E aí na próxima terça a gente continua aí a partir de A Natureza Pecaminosa, né? A gente vai, a partir desse texto aí, grava aí, marca aí, Jefferson, para na próxima terça a gente continuar com a nossa leitura aqui da revista O Cristão, muito importante, um tema muito importante. Wesley, diga, Jefferson. Coloquei o link aí do livro, se os irmãos já quiserem ir lendo durante a semana também, né? Tá bom, Jefferson. No chat. Beleza. Muito bem, irmãos, vamos estar concluindo aqui, né, a nossa reunião. Deixa eu parar aqui a gravação.